Oi, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos continuar com o estudo de transformações gasosas, só que hoje a gente vai ver a equação de Clapeyron, que é essa linda PV igual a nRT. A equação de Clapeyron ela veio para fazer o quê? Para relacionar as variáveis de estado, né, que é pressão, volume e temperatura, com a quantidade de mol de uma substância. Ou seja, agora eu me interesso com a quantidade de partículas que estão envolvidas nessa relação, certo? Que nem a gente vê em química, tá certo? Bom, aí o que acontece? Esse R que está aí é uma constante universal dos gases. Então vamos ver o que é cada coisa? Primeira coisa, o N, a gente sabe que é a quantidade de mol e é dada por eminho sobre emão. Eminho é a massa de gás que você tem e o emão é a massa molar do gás, ou seja, a massa que contém um mol. Lembra lá, por exemplo, água, H2O, o hidrogênio é massa 1 vezes 2 dá 2, mais o oxigênio que é massa 16 deu 18, né? Então, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Então, a massa molar é a massa que você calcula e o eminho é a massa que o exercício passa para você, tá certo? Então, geralmente você vai ter que achar essa informação, tá? Bom, então a gente sabe que o N é o número de mol, P a gente sabe que é a pressão, V a gente sabe que é o volume, T a gente sabe que é a temperatura e o R é a constante dos gases ideais. Normalmente, a gente vai usar nesses dois valores. Se a pressão estiver em Pascal, 8,31. Se a pressão estiver em atmosfera, você vai colocar 0,082. Tá certo? Então, essas duas constantes aí geralmente são dadas no exercício. Se não forem dadas, você tem que lembrar qual delas que se encaixa melhor. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Sabemos que um gás não possui volume próprio, uma vez que ele ocupa sempre o volume do recipiente que está contido. Para determinar o volume de um recipiente, são colocados 20 gramas de gás hidrogênio, H2, nesse frasco. A temperatura do sistema é mantida a 27 graus Celsius e, por meio da leitura do manômetro de que esse frasco dispõe, verifica-se que a pressão exercida é de 3 atm. Qual é o volume do frasco? Olha só, eu tenho como informação o R, que é 0,082, e a massa molar do hidrogênio, que é 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, volume é o que eu quero, certo? Tenho a massa? Claro que tenho, está marcado lá, ó, 20 gramas. Tenho temperatura? Lembrem-se que sempre em Kelvin, 27 mais 273, 300 Kelvin. Pressão, 3 atm. Constante, está lá em cima, 0,082. E o hidrogênio, bom, o exercício passou a massa molar do hidrogênio da tabela periódica, mas o gás que eu tenho é H2. Então, se é H2, é 1 vezes 2, então a massa do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. Agora que eu tenho tudo, jogo na fórmula, no PVNRT. Então, vai ficar quanto? 3 vezes V vezes N vezes 0,082 vezes 300. Mas eu sei que o N é eminho sobre emão, não é isso? Então, vai ser 20 sobre 2, certo? Porque o eminho é a massa de 20 que o exercício passou e o emão é o 2, não é isso? 20 dividido por 2 é 10. Então, eu vou jogar lá. Então, ficou quanto? 3 vezes V igual a 10 vezes 0,082 vezes 300. Passo o 3 para lá dividindo. Para quê? Para eu poder simplificar, né, gente? Cortei o 300 com o 3, sobrou 100, não sobrou? Aí eu vou fazer o quê? 100 com o 10 que está do outro lado vai me dar 1.000. Então 0,082 vezes 1.000 deu 82 litros. Brincadeira de criança. Olha só como foi fácil desenvolver esse exercício. Tá certo? Então, vocês percebam que parece um bicho de 7 cabeças, mas na realidade não tem sofrimento nenhum. Se você fizer desse jeitinho, colocar do lado o que você sabe e trocar na equação, não tem como errar. Tá certo? Olha que eu acho que tem uns exercícios bons para vocês fazerem agora.